Abra as nossas Bíblias em Marcos capítulo 9, versículo 42. Muda, passo para cá. Glória a Deus. Marcos capítulo 9, verso 42. Amém, irmãos? Amém. Diz assim na palavra do Eterno: e qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma nó de atafona e que fosse lançado ao mar. Se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés e seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca apaga. Se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos e seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, cada sacrifício será salgado com sal. Bom, é o sal, mas se o sal tornar insulso, com que adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, em cuja presença aqui estamos, vem, Senhor, falar aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a tua voz. Tu conheces as minhas limitações, pois eu conheço a sua grandeza e o seu poder opera segundo elas, porque sem ti nada sou, nada tenho e nada posso. Mas contigo sou, tenho e posso tudo aquilo que a tua palavra diz que sou, que tenho e que posso, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos na presença de Deus. Amados, a palavra de Deus nos mostra nessa noite sobre o perigo de nós escandalizarmos os pequeninos. Quem são os pequeninos? São aqueles que estão começando a sua caminhada com Jesus. São aqueles que recentemente se converteram. E a Bíblia diz que nós não podemos escandalizar esses pequeninos que creem no Senhor, porque senão melhor fora amarrar uma pedra ao pescoço e se lançar ao mar. Nós, amados, como cristãos, vamos dizer assim, maduros, servindo a Deus há algum tempo, a gente tem que ser exemplo para quem está chegando. A gente tem que ser exemplo para os novos. Nós temos que, através da nossa vida, das nossas atitudes, levar essas pessoas a seguir o amor. Mas isso não significa que nós não podemos corrigi-las quando estão erradas. Porque nós temos também o dever e a obrigação de, quando estiver errado, nós corrigir essas pessoas. Para quê? Para que elas não continuem no erro. Então,
Jesus está advertindo a nós aqui que nós não podemos dar mau exemplo. Nós temos que ser bom exemplo. Nós temos que ser professores do bem. Porque às vezes acontece, irmãos, de pessoas se converterem, né, recentemente, e aqueles que deviam ensinar estão dando mau exemplo. Estão ensinando errado, estão ensinando o contrário. Seja por palavras ou por ações. E a Bíblia diz que aquele que escandalizar essas pessoas, melhor fora que se matasse, se jogasse no mar com uma pedra no pescoço. E a Bíblia também nos fala aqui, Jesus também nos adverte, em relação ao pecado. Quando ele diz aqui, se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Quando você fala em inferno, seguida aparece, às vezes quando eu posto alguma coisa sobre inferno na rede social, aparece algum sabichão lá querendo trazer significado. Não, porque a palavra inferno nos originais não está escrito. Realmente, a palavra inferno no grego é Geena, né, que traduzida, o inferno é Geena, uma expressão hebraica simbolizando o vale de Nom, numa referência ao vale ao redor de Jerusalém, onde o perverso rei Acaz adorava Moloque, deus do fogo, e sacrificava as crianças. Jesus usou aquele lugar como exemplo, para mostrar que como tinha um lugar ali onde queimava crianças e oferecia a Moloque, também tinha um lugar reservado para aqueles que vivessem a prática do pecado. Daí eu fico usando a tradução, porque tem vários significados para esta palavra: Seol, Tártaro, Ocena, ou seja, né, habitação dos mortos. Então, lugar de sofrimento. Mas tudo isso se refere a um lugar que Jesus falou mais de 50 vezes essa palavra do inferno. Ou seja, o tema da palavra que eu quero trazer nessa noite é: o inferno é real. O inferno existe. E a Bíblia nos adverte, Jesus nos adverte, que o pecado, às vezes, para nós tirarmos da nossa vida, é como se fosse ter que amputar uma parte do nosso corpo. Jesus só usou partes importantes: mãos, pé, olho. Imagina você ter que tirar uma mão, né? Ah, mas tem duas. Mas, irmãos, a dificuldade de você ter uma mão só não é fácil. A dificuldade de você ter um pé só não é fácil. A dificuldade de você ter um olho só não é fácil. E se você tivesse que arrancar, cortar, a dor que seria isso. A dor que seria isso. Então Jesus está dizendo que tem coisa na nossa vida, tem pecado na nossa vida, que nós temos que cortar, nós temos que sacrificar. Porque se nós não fizermos isso, nós não tirarmos esse pecado da gente, a gente vai acabar no inferno, no lugar de sofrimento. No lugar de sofrimento. Então, nós temos que lutar com o pecado da nossa vida e tentar arrancá-lo da nossa vida. Quando a Bíblia diz aqui, aonde o bicho não morre, né, e o fogo não apaga, numa outra tradução diz, aonde o verme não morre e o fogo não apaga. Sabe o que Jesus estava querendo falar aqui? O verme aqui é os vermes que o ser humano tem por dentro. Que quando você morre, esses vermes ressurgem e devoram todo o nosso corpo e só sobram os ossos. Pois está dizendo que esses vermes, amados, que estão dentro da gente, eles não vão morrer e nem
ou melhor, nem o interior e nem o exterior vai morrer, mas vai ser queimado pelo fogo. Ou seja, o sofrimento será interior e exterior. É isso que Jesus está dizendo. Que o sofrimento tanto vai ser por dentro quanto por fora, para as pessoas que estiverem no inferno. Quando a Bíblia diz aqui, versículo 49, cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Cada um será salgado com sal, com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. O sal, aqui quando fala que vai ser salgado, é que o sal é um conservante. Se você botar sal na carne, é o charque, a carne conserva-se e não apodrece. Quando está falando aqui que vai ser colocado sal, está significando que o ser humano vai ser conservado em vida para o sofrimento. Ou seja, não vai morrer, vai ser conservado com vida para sofrer no fogo do inferno. Quando a Bíblia diz aqui, bom é o sal, mas se o sal tornar insulso, em que arrumareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. O povo de Israel não podia acrescentar nem mel e nem fermento aos seus sacrifícios. A oferta deveria se usar sal. O sal simboliza a pureza e a preservação. Era usado no tempo antigo do Testamento, Antigo Testamento, para firmar alianças. Os discípulos foram chamados de sal da terra, Mateus 5:13, mas estavam correndo o risco de perder o seu sabor e se tornarem imprestáveis. Hoje em dia, o sal é refinado. O nosso sal hoje é refinado. Ou seja, o nosso sal hoje não estraga, porque ele passou pelo processo que tirou todas as impurezas. Mas nessa época, o sal não era refinado. Ele vinha com impurezas. Mas naquele tempo o sal continha impurezas e poderia tornar-se insípido. E uma vez que se perde o precioso caráter cristão, como restaurá-lo? Ou seja, o sal aqui, insípido, ou na minha tradução que eu li aqui, amados, insulso, é quando o cristão perde o seu caráter, perde a sua identidade de cristão. Como pode ser restaurado? Então, amados, o inferno é real e nós não podemos escandalizar os pequeninos. Temos que ser exemplos e temos que dar um jeito de arrancar o pecado da nossa vida a qualquer preço, a qualquer sacrifício, porque senão seremos condenados ao fogo do inferno. Jesus não está falando aqui para os ímpios, Jesus está falando aqui para os céus, para os cristãos. Se nós fôssemos do inferno hoje, você encontraria lá pastores, você encontraria lá levitas, você encontraria lá diáconos que morreram sem salvação, morreram no pecado, estão lá, e muitos membros de todo tipo de igreja. Então nós temos que entender que existe, assim como existe um lugar reservado para os salvos, o céu, a eternidade, também existe o inferno. E nós temos que fazer de tudo para se escapar do inferno. Tudo para não ir para o inferno. Olha o que a Bíblia Sagrada fala sobre o inferno. Provérbios capítulo 15, versículo 24. Provérbios 15, verso 24. Diz assim: para o sábio, o caminho da vida é para cima, a fim que ele se desvie
do Seol. Seol é inferno. Seol é inferno em hebraico, que é embaixo. Ou seja, quem é sábio está caminhando para cima, subindo para cima. Quando Jesus diz lá no dia da festa, no último dia da festa, presta atenção, ele diz em João 7:34, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre e jorrarão para a eternidade. Ele está dizendo o quê? Que essa água jorra para cima. Ou seja, o alvo do cristão é para cima, se desviando do inferno que está embaixo. Então, nós temos que o sábio, o seu alvo é para cima, está caminhando para cima, se desviando do inferno que está embaixo. O inferno é no seio da terra, é no seio da terra. Salmo 9, verso 17. Salmo 9, verso 17. Diz assim: os ímpios irão para o Seol. Sim, todas as nações que se esquecem de Deus. Outra tradução diz: os ímpios e as nações que se esquecem de Deus serão lançados no inferno. O céu é o inferno. Ou seja, quem se esquece de Deus, quem não tem tempo para Deus, a Bíblia está dizendo que vai ser lançado no inferno, que irão para o inferno. Então, amados, é a Bíblia que está dizendo. Então, o inferno é real, é a morada daqueles que se esqueceram de Deus, é a morada daqueles que não quiseram abandonar o pecado. Provérbios 23, verso 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, porque fustigando-a tu com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do Seol. E outra tradução vai dizer inferno, é a mesma coisa. Por que você acha que eles querem fazer leis que querem impedir de corrigir as crianças? Biblicamente não se bate com a mão. Biblicamente não se bate com a mão. A mão serve para abençoar. A mão foi feita para abençoar, mas com a vara, que é muito pior que a mão, né? Uma vara é muito pior que uma mão. Eu não vou lembrar o nome da árvore. Marmelo. Não é marmelo. Marmelo é terrível também. Se eu não me engano, é pé de chorão. Que eu apanhava com essa vara dessa árvore, irmãos. Minha avó dava assim, um chicote. O negócio enrolava em mim assim, desenrolava e voltava para ela. Mas por que eles querem proibir, que eles querem impedir? Né? Por quê? Porque uma criança sem disciplina, sem correção, vai crescer, vai viver uma vida toda errada, não teve limite em casa, não aprendeu em casa. Há um ditado que é uma grande verdade: quem não apanha em casa, apanha na rua depois. Quem não é educado em casa, depois é educado pela polícia na rua. E depois acaba indo no inferno. Então bater com uma varinha é coisa santa, é de Deus. Provérbios tem um monte de versículos que falam sobre a vara, sobre a correção. Eu não vou abordar os versículos porque não é sobre vara que eu estou falando, mas aqui tu vê
Não retire-se. Passa a vara da criança, porque você vai fuxicá-la com a vara e vai livrar a sua alma do inferno depois. Amém. Provérbios 27, versículo 28. Provérbios 27, versículo 20, perdão. O Seol e Abadom, outra tradução diz destruição. Abadom quer dizer destruição. O Seol e Abadom, ou destruição, nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Ou seja, o inferno, ele nunca se farta. Quanto mais gente ele recebe, mais ele quer receber. Quanto mais gente chega no inferno, mais o inferno quer vidas. O inferno não se farta. Mas se depender de mim, irmãos, ele não vai ter um gostinho de me provar, não. Lucas, capítulo de número 16. Lucas 16. Glória a Deus. Lucas 16, versículo 23. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. No inferno, ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Fala do rico e Lázaro, né? Quando ele estava lá no inferno, ele ergueu os olhos e viu. O rico estava lá no inferno, ele ergueu os olhos e viu Lázaro no seio de Abraão. Porque nessa época, o inferno e o seio de Abraão ficavam um do lado do outro. Só tinha um abismo que separava um do outro, para que quem estivesse num lugar não pudesse ir para o outro. Era a divisão. Mas hoje o seio de Abraão, que é o paraíso, foi levado para debaixo do trono de Deus. Então, o inferno. Mateus 25, 30. Mateus 25, 30. Olha o que a Bíblia Sagrada fala sobre o servo inútil que enterrou seu talento. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ali vai ter choro e ranger de dentes. Ou seja, quem for lançado no inferno, a Bíblia diz que no céu vai ter choro, sim ou não? Não. Lá não haverá mais choro, vai lágrimas. Mas por que não vai ter lágrimas? Por que não vai ter choro? Porque não vai ter sofrimento. Mas a Bíblia está dizendo que no inferno vai ter choro, porque vai ter sofrimento e ranger de dentes. Ou seja, o sofrimento é tão intenso que as pessoas rangem os dentes de tanta dor. De tanta dor. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Verso 14. Depois do julgamento do juízo final, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Olha para mim. Hoje as pessoas são lançadas no inferno. Se morrer sem salvação, inferno. Só que o inferno não é o final. A Bíblia diz que vai chegar o dia que o próprio inferno será lançado no lago de fogo. Mas quem está no inferno já está em tormento.
já está em sofrimento, só que tem algo pior esperando: o lago de fogo, aonde será lançado, irmãos, o inferno, o anticristo, a besta, Satanás, os demônios, serão todos lançados no lago de fogo. Lago de fogo quer dizer que as pessoas vão estar envolvidas no fogo, vão nadar no fogo, mergulhar no fogo, se afogar no fogo. Ou seja, o inferno já é terrível, só que o lago de fogo será muito mais terrível, muito mais terrível. Eu vi uma reflexão que a pessoa pode ter tido tudo na vida. Eu vou resumir com as minhas palavras. Ela pode ter tido tudo na vida, prosperado e ter sido feliz até o último dia de vida e ter morrido feliz. Bastará alguns segundos no inferno para ela reconhecer que tudo que ela viveu não valeu a pena, porque viveu sem Deus. Então nós temos que nos preparar em vida, e tem coisa na nossa vida que nós temos que cortar. Jesus aqui usou exemplos de coisas importantes: mão, pé, olhos. Mas tem casos que nós temos que cortar uma amizade. Tem casos que a gente vai ter que cortar até, amados, um relacionamento com familiar, com parente. Por quê? Porque faz mal para você. O que adianta ser amigo de todos, né? Ser amigo de todos, de todas e de todos, né? Todos. E tá depois todos no inferno. O que adianta, irmãos? Então, nós temos que saber que tem coisa na nossa vida que nós vamos ter que cortar. E torrar. Jesus usou exemplo de coisas importantes: pé, mão e olhos. A gente vai ter que cortar, porque se a gente não cortar, a gente vai com tudo para o inferno. Assim como Jesus disse que é melhor cortar uma mão do que ir com o corpo todo para o inferno, Ele está dizendo isso. Se nós não tirar da nossa vida, nós vamos com tudo para o inferno. E sabe qual é o pior sofrimento do inferno e do lago de fogo que eu, estudando, acredito? Não é nem a dor de ser, vamos dizer, queimado. Uma queimadura é terrível. Já está usando a expressão fogo porque uma queimadura é terrível. Você queima o dedinho ali, ele já, meu Deus. Imagina um corpo em chamas. Ele está dizendo dentro e fora, o verme e fora, interior e exterior. Sabe o que é pior que eu vejo estudando a Bíblia? Pior de tudo, que qualquer dor, qualquer sofrimento, qualquer castigo, qualquer punição que esteja nesses lugares, é a consciência. Porque nesses lugares a consciência não será tirada. Porque o viu Lázaro e o reconheceu. Ele reconheceu Lázaro, reconheceu Abraão. Ou seja, lembrou que tinha família, lembrou que tinha irmãos. E mesmo ali no fogo, ali, irmãos,
Se tem uma coisa que o ser humano tem de mal na sua vida, é isso. Ele está lascado, quer que todo mundo se lasque junto. Ah, já que eu estou aqui, vamos se lascar tudo junto. Pelo menos eu não fico sozinho. Pois o homem, o rico, ele estava preocupado com seus irmãos para não ir para aquele lugar. Então haverá consciência. E por que eu digo que será o pior castigo? Será a consciência, além da dor e do sofrimento. Porque quando você tem uma dor de cabeça, até esses dias eu estava com uma dor na panturrilha, na perna, mancando, mas a gente fica ali sofrendo, mancando, e na esperança, uma hora vai curar, uma hora vai passar. Como de fato agora passou, não está doendo mais, né? O Felipe está com um negócio na unha bichada aí, arranca fora o pé de uma vez, né? Está com problema na unha, está doendo. Mas ele está tratando, ele foi no médico hoje. Se tiver que arrancar a unha, tudo bem, vai arrancar a unha, mas vai passar. Ele sabe que isso não vai durar para sempre, uma hora vai passar. Mas quem está no inferno, ou quem estiver no lago de fogo, a sua consciência vai dizer eternamente, 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 eternamente. O que significa isso? O que você está passando é para sempre, é para sempre, é para sempre. Nunca vai ter fim, nunca vai ter fim, nunca vai amenizar, nunca vai parar. É para sempre, é para sempre, é para sempre, é para sempre. Que a gente possa nos prepararmos, porque o inferno é real. Que nós não sejamos reprovados, que nós não venhamos servir de escândalo, porque quem escandalizar, irmãos, as pessoas, sabe quando eu fico dizendo assim, ó a crentinha aí, ó o crentinho, ó o pastorzinho, mas você não vai na igreja, significa que você escandalizou. Se você foi motivo de graça, de sarro, se tiraram sarro de você, porque você fez alguma coisa que não condiz com a tua fé, você escandalizou. Era melhor que você tivesse colocado uma pedra no seu pescoço e se precipitado nas profundezas do mar e morresse, do que escandalizar. Porque quando você escandaliza, amados, quando eu peco, quando eu cometo pecado, eu estou pecando contra mim mesmo. Mas quando eu deixo que o meu pecado seja notório, conhecido, quando eu escandalizo os outros, eu estou fechando a porta para os outros. Eu vou na igreja, olha exemplo aí, eu vou na igreja, isso é a pior coisa que tem. Corte aquilo que contamina você, tire de você. A Bíblia está dizendo, arranca um olho. Se é o teu celular, é melhor você pegar um martelo, bater nele e ficar sem celular, do que você ter um iPhone e ir para o inferno. Corta, joga fora. Porque o que você está vendo, Deus também está vendo. Porque o que você está fazendo, Deus também está vendo. Aí, sobre o olhar, sobre o ver, alguém pode pensar, mas Deus não deve ficar sem o celular. Pois você vai ficar sem celular uma eternidade toda no inferno e depois no lago de fogo. O que adiantou? Amém, irmãos? O inferno é real. O inferno existe. Com seus muitos nomes, com as suas muitas variações,
Mas existe um lugar que é de sofrimento e de fogo, diz a Bíblia. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor, porque você tem motivo para